Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferrez, diretor vice-presidente executivo de Finanças, Corporativo e diretor de Relações com Investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Bom dia a todos, quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos dando início à divulgação dos resultados da Simpar do primeiro trimestre de 2022. Vamos começar pela página 2, onde apresentamos um sólido crescimento e a transformação dos nossos resultados, que estão em linha com o nosso planejamento estratégico. Temos começado e colhido os frutos de todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos. Alguns dos nossos principais destaques do primeiro trimestre de 2022. Tivemos um lucro líquido de 329 milhões de reais, que significa um crescimento de 92% sobre o mesmo período do ano passado. Um EBITDA de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que significa um crescimento de mais de 100% pelo mesmo período do ano passado. Uma receita líquida total de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Uma receita líquida de serviços de 3 bilhões e 600 milhões de reais, que significa um crescimento de 60% sobre a nossa receita de serviço do mesmo período. E um ROIC de 14%, que são mais 6,3 pontos percentuais, comparado também com o mesmo período do ano passado. E um ROI de 32,3%, que é mais 12,8 pontos percentuais sobre o ano passado. Tivemos um CAPEX líquido nos últimos 12 meses de 10 bilhões e 400 milhões de reais. CAPEX esse que, na grande maioria, os ativos ainda não entraram em operação, não refletindo os seus números na nossa apresentação. Ainda aqui na página 2, apresentamos aos senhores alguns dos principais destaques que contribuem com o sólido crescimento e com a transformação dos nossos resultados. Temos um modelo de gestão único, com operações independentes, alinhado por valores e culturas que garantem a perpetuidade dos nossos negócios. Temos uma diversificação em crescimento orgânico e através das aquisições. Estamos presentes em vários serviços dentro da economia real. O que significa isso? Estamos em atividades essencialmente ligadas tanto ao aumento de produtividade, para que a gente contribua os nossos serviços, para que produzam mais, que os nossos clientes, a nossa indústria e quem nos contrata tenha mais produtividade. E isso em diversos setores da economia, seja no agronegócio, na indústria automobilística, ou seja na indústria do alimento e da saúde.
Temos uma disciplina bastante forte na preservação das nossas margens dos nossos negócios, seja através dos nossos custos ou através de sempre estar atualizando a precificação dos novos serviços e negociando repasse de aumento de preço sempre que temos necessidade em nossos aumentos do custo. Isso nos assegura a margem e a continuidade dos nossos negócios de uma maneira sadia, com um retorno bastante competitivo. Temos um foco e um contínuo cuidado com o fortalecimento das nossas alianças comerciais, com fornecedores e com os nossos clientes. Só é possível termos números como os quais nós estamos apresentando e um crescimento sólido da transformação dos nossos resultados, por esse modelo de gestão feito por nossa gente, que é o nosso maior diferencial, que transforma e desenvolve os nossos negócios. Que aproveito a oportunidade para agradecer a nossa equipe de todas as empresas controladas pela Simpar, pelo trabalho, pela dedicação e pelo foco no nosso negócio e no desenvolvimento das nossas empresas. Passando agora para a página 3, temos um novo patamar de lucro de uma forma sustentável com a transformação em nossas empresas. Tivemos um lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 de 329 milhões de reais, o que significa um crescimento de 92% sobre o igual período do ano passado. Importante salientar que nos 329 milhões de reais de lucro líquido do primeiro trimestre de 2022, já tivemos aqui impactados nossos custos pelo aumento da taxa de juros e ainda não temos a receita e o resultado de parte do CAPEX feito nos últimos 12 meses. Se olharmos o primeiro trimestre de 2022, os últimos 12 meses somados, tivemos um lucro líquido de 1 bilhão 486, que significa um crescimento de 12% sobre o ano passado. Esse resultado transformacional tem sido construído nos últimos anos em linha com o nosso planejamento estratégico e executado por nossa gente. Vamos passar agora para a página 4, quando falamos da JSL. A JSL tem tido de uma maneira recorrente um forte crescimento na receita bruta. Tivemos 6 bilhões de reais com uma expansão das margens operacionais. A equipe liderada pelo Ramon tem feito um trabalho excelente na contínua negociação com os nossos clientes para repassar os custos, que tem sido enorme. E essa negociação não é fácil, pois a indústria também tem a dificuldade dela, mas eles têm conseguido, junto com o cliente, a 4 mãos, buscar solução que possa manter as nossas margens e, com isso, termos um crescimento sustentável. Tivemos uma receita líquida de serviço de 1 bilhão 268 milhões de reais, que significa praticamente 50% sobre o igual período do ano passado, com EBITDA de 220 milhões de reais, 72% de crescimento sobre o período do ano passado, com um lucro líquido de 33 milhões de reais, que significa uma redução em comparação com o ano passado, devido a forte aumento nas taxas de juros, o que faz parte do nosso planejamento de contínuo crescimento com a melhoria das margens operacionais, que tem suportado o aumento de juros. Fizemos, desde o IPO, 5 aquisições, as quais têm contribuído com o nosso crescimento orgânico. Tivemos um crescimento orgânico médio combinado entre as adquiridas e a JSL de 21%, mas só as adquiridas cresceram mais de 31%. Fechamos novos contratos no primeiro trimestre de 22 de 700 milhões de reais e melhoramos em 2,5 pontos percentuais o nosso EBIT e em 2,3 pontos percentuais o nosso EBITDA. Ou seja, mesmo com todos os desafios de aumento de custo e negociação com os nossos clientes, a JSL tem aumentado as suas margens operacionais. E o crescimento desde o IPO foi de 71% se analisarmos o primeiro trimestre de 2022, comparado com a nossa receita antes da pandemia, em 2019. Passando agora para a página 5, quando apresentamos alguns dos principais destaques da Movida. A Movida tem sido a empresa de capital aberto do setor que mais cresce no Brasil. Junto com seu crescimento, tem tido a evolução contínua da sua rentabilidade, que coloca a empresa no novo patamar. E este crescimento, desenvolvimento e a melhoria das margens só tem sido possível
por ser uma empresa com DNA e valores e cultura muito forte, fazendo a diferença através do trabalho da equipe, mas também oferecendo para o cliente aquilo que o cliente deseja: serviço, atendimento, a digitalização dos seus processos e uma frota nova. Tem hoje, das empresas listadas, a frota mais nova do Brasil, com 9 meses de idade média. E o resultado desse trabalho foi uma receita líquida de serviço de 992 milhões de reais, com 87% de aumento sobre o igual período do ano passado, um EBITDA de 863 milhões de reais, que significa um crescimento de 183% sobre o mesmo período do ano passado, com lucro líquido do primeiro trimestre de 22 de 258 milhões de reais, 136% de aumento sobre o igual período do ano passado. Tem tido uma demanda resiliente. Ao longo da pandemia, reforçou ainda mais a sua aliança com as montadoras, o que viabilizou a compra de 21 mil carros no primeiro trimestre de 22, que é um aumento de 94% comparável com o ano passado. Temos hoje na Movida, conforme já dito, a frota mais nova do Brasil, com uma idade média de 9 meses no RAC. Tivemos o recorde do nosso ROIC com 16,4% e 34,6% no nosso ROI nos últimos 12 meses. Quando olhamos a nossa evolução de frota, ainda na página 5, ao lado direito, crescemos 57% do primeiro trimestre de 22 contra o primeiro trimestre de 21. Finalizamos com uma frota de 191 mil carros, 942, praticamente 192 mil carros. Isso só foi possível pela determinação, pelo trabalho da nossa gente, mas com a aliança da nossa empresa junto às montadoras, fazendo a grande diferença para o fornecimento, para o contínuo desenvolvimento, mas o mais importante, para atrair os nossos clientes e oferecer para eles um produto que eles merecem e que eles buscam. Com isso, temos fidelizado e crescido muito na pessoa física, o que tem contribuído muito para melhorias da nossa margem e do nosso resultado. Isso de uma forma extremamente sustentável. Vamos agora para a página 6, onde apresentamos alguns dos principais destaques da Vamos. Finalizamos com um backlog de 9 bilhões de reais. É uma transformação na escala da companhia. Tivemos uma receita líquida de serviço de 899 milhões, dá um crescimento de praticamente 90% comparado com o mesmo período do ano passado. Um EBITDA de primeiro trimestre de 2022 de 362 milhões, que é um aumento de 77%, e um lucro de 122 milhões, que é um aumento de 66%. Ainda aqui na página 6, temos feito algumas aquisições na Vamos, pontuais e complementar. Seja ele na parte da indústria de customização, como a BMB, como a Truckvan, seja ele na aquisição da HM, nos transformando na maior empresa de locação de empilhadeira do Brasil, que presta um serviço na intralogística, e a aquisição da Monarca, que foi fundamental no nosso aumento de concessionários e do portfólio no centro-oeste do Brasil, dentro do agronegócio. Tivemos um CAPEX contratado de 1 bilhão e 600 milhões de reais no primeiro trimestre de 22. Finalizamos o primeiro trimestre de 22 com 1 bilhão e 300 milhões de reais de ativos novos para locação. Esses ativos foram adquiridos, negociados há mais de um ano e estão sendo entregues agora em condições extremamente favoráveis para nós, que já tiveram inclusive uma grande valorização, que a gente estima por volta de 36% sobre o valor da aquisição, o que nos deixa extremamente competitivo para novos contratos de locação. Temos caminhões à pronta entrega para os nossos clientes e são ainda resultados futuros que virão, mas que hoje já estão contratados, porque foi vendido no primeiro trimestre, conforme apresentamos para vocês, ou serão contratados pela disponibilidade dos ativos à pronta entrega e a preço extremamente competitivo. Tivemos um ROI de 21,6% nos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 22 e tivemos um ROIC de 14,3%. Quando olhamos ainda na página 6 do lado direito, vocês podem ver a receita futura contratada, um crescimento de 2019 para o primeiro trimestre de 22 de 310%, finalizando um backlog de locação
de 8 bilhões 865 milhões. Temos uma companhia com uma outra escala, em constante desenvolvimento, de uma forma sustentável, e que todo o CAPEX que tem sido feito ainda não representa o resultado nesses números que vocês estão vendo. Ou seja, temos uma base preparada para esse novo ciclo de desenvolvimento, colhendo tudo o que foi feito nos últimos tempos na Vamos. Passamos agora para a página 7, quando vamos falar da Original Concessionária de Veículos Leves. Original Veículos Leves, sem considerar nenhuma das empresas adquiridas, teve uma receita de 210 milhões, que significa 20% acima do igual período do ano passado, com EBITDA de 13 milhões de reais no primeiro trimestre, com crescimento de 8% pelo mesmo período do ano passado, com lucro líquido de 5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. É importante salientar que esses números são apenas da Original Veículos, sem considerar nenhuma das empresas adquiridas. Em linha com o nosso planejamento estratégico, conforme já anunciado, temos feito algumas aquisições pontuais, como a Sagamar, como o Grupo A. Estamos muito felizes com o anúncio da semana passada que nós adquirimos a Altstar, a maior rede de concessionária de veículos de alto luxo da cidade de São Paulo, reconhecida pela qualidade da sua gestão, feita pelo um dos acionistas, o Maurício Portela. Ficamos muito felizes também que os acionistas atuais da Altstar se tornaram sócio na nossa rede de concessionária Original, que tem consolidado essas aquisições que serão feitas, ficando o Maurício Portela, além de acionista, como dono do negócio Altstar, que terá total autonomia para continuar a excelente gestão que tem feito e sendo uma empresa em referência no alto luxo na cidade de São Paulo. Feito essas consolidações, após autorizado pela montadora e pelo CAD, sairemos de uma receita de 800 milhões de reais por ano para 4 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Tendo como diferencial são mais de 20 marcas de veículos leves e 4 marcas de motocicletas. Concessionárias estas extremamente estratégicas, tanto no Maranhão como no Paraná, Santa Catarina e no estado de São Paulo. É importante salientar, todos os grupos de concessionárias adquiridos têm no seu DNA cuidar das pessoas, têm executivos, gestores, vendedores excelentes, com foco no cliente e com marcas reconhecidas pela sua qualidade. Estamos muito felizes com esse movimento que temos feito e muito otimistas com o desenvolvimento do nosso grupo de concessionárias de veículos leves. Agora então, na página 8, vamos falar do Banco BBC. Como vocês sabem, acabamos de se transformar num banco múltiplo que vem com o objetivo de fortalecer o nosso ecossistema da Simpar, ter uma gestão totalmente independente, focado em banco, nas suas obrigações, nos seus objetivos, para se desenvolver de forma extremamente sustentável. Com isso, a equipe tem se dedicado em criar toda a infraestrutura de sistema, digitalização, tanto na sua parte de back-office, como na parte também externa junto aos clientes. Conforme nós podemos ver, são números ainda extremamente incipientes, mas que a equipe está preparada com sistema e com gestão para iniciar serviços financeiros complementares ao nosso ecossistema Simpar, que trará grandes benefícios na fidelização dos nossos clientes, na base dos nossos fornecedores e nas oportunidades para os clientes de seminovos em todo o ecossistema do Grupo Simpar, seja na Vamos, na Movida, na rede de concessionárias de automóveis e nos seminovos nossos, nos caminhões. Passando agora na página 9, falamos da CS Brasil, gestão e terceirização de frota com mão de obra. É importante salientar que a CS Frota foi para a Movida e está sendo consolidada lá. Essa CS Brasil são operações com veículos e caminhões onde você tem a mão de obra exercida pela CS Brasil. Conforme podemos observar ainda na página 9, saímos de uma receita em 2019 de 150 milhões de reais para uma receita do primeiro trimestre anualizada de 240 milhões de reais, que significa um crescimento de 72%. Devido à sua estrutura de capital, tivemos esse prejuízo, mas conforme podemos observar, temos um EBITDA de 21 milhões de reais para uma receita de 106 milhões de reais.
Agora, passando para a página 10, falamos da CS Infra. Conforme já anunciado, as concessões têm sido consolidadas na CS Infra. E na CS Infra foi feita a aquisição da Ciclus, que teve uma receita no primeiro trimestre de 2022 de 99 milhões de reais, com EBITDA de 43 milhões de reais e um lucro líquido de 15 milhões de reais no primeiro trimestre de 22. Cresceu 13% se comparado ao mesmo período do ano passado, a sua receita líquida de serviços. O seu EBITDA cresceu 4% e o lucro 5%. Estamos finalizando as obras para iniciar o funcionamento de 2 motores geradores a biogás, sendo de 2,8 megawatts para geração de energia, a energia que será consumida no próprio centro de tratamento do resíduo, trazendo isso redução de custo ao todo o nosso sistema. Temos também, aqui no mesmo quadro, ainda na página 10, a CS Rodovias, que é uma rodovia do Piauí, conforme já anunciado, que está em processo de construção. Tivemos a obtenção da licença de instalação no trecho em 2 de maio. Tem a CS Portos, tanto a CS Rodovias já tem um CEO, que é o líder da operação, como a CS Portos também, com equipe gerencial já contratada, com o seu CEO, que tem liderado todo esse movimento no CS Portos. A previsão de assinatura e assunção dos terminais é no fim de maio de 2022. E o BRT de Sorocaba, que inicia a sua última fase do Corredor Exclusivo Oeste na cidade de Sorocaba. Agora, então, passo a palavra ao Denis, que vai apresentar os principais números do destaque financeiro da Simpar do primeiro trimestre de 2022. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, passando aqui para os destaques financeiros do primeiro trimestre de 2022, em bases consolidadas na página 11, gostaria de destacar que nós tivemos uma melhora expressiva em todos os indicadores aqui demonstrados. Então, começando pela receita líquida no alto, no trimestre ela foi um recorde de 4,6 bilhões de reais, com aumento de 75% em relação ao ano passado. Já a receita líquida de serviços atingiu 3,6 bilhões de reais, também um aumento expressivo na ordem de 60%. E quando fazemos um exercício de anualização desses números do primeiro trimestre, comparado com o ano fechado de 2021, temos uma tendência de forte expansão, indicando um aumento na ordem de 30%, tanto na receita líquida total, no primeiro trimestre anualizado, quanto na observação da receita líquida de serviços. Já o EBITDA, no alto à direita, no trimestre apresentou uma forte expansão de margem, foi um aumento de 9,4 pontos percentuais, atingindo 42,3%, o que resultou no EBITDA recorde trimestral de 1,513 bilhões de reais, 106% maior do que o mesmo período do ano anterior, ou seja, dobrou. E quando fazemos um exercício da anualização do primeiro trimestre, isso por conta das mudanças de patamar que a companhia sofre de forma sucessiva em razão dos seus investimentos contínuos em expansão, temos que o primeiro trimestre anualizado em termos de EBITDA alcançaria 6 bilhões de reais e representaria um aumento de 44% quando comparado com o ano de 2021 fechado. Já o EBIT, o lucro operacional, no trimestre também foi recorde. 1,136 bilhões de reais, com uma margem de 31,8%, que é uma expansão de 8,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. E o crescimento nominal foi de 120%, ou seja, mais do que dobrou o lucro operacional de um trimestre contra o outro. E, novamente, em função do contínuo desenvolvimento da companhia, quando anualizamos o lucro operacional do primeiro trimestre, ele indicaria um total de 4,5 bilhões de reais, o que representaria 45% maior do que o ano de 2021 inteiro. O lucro líquido no trimestre, então, tivemos 329 milhões de reais, isso é quase o dobro do mesmo período do ano anterior, um incremento de 92%, com uma margem líquida de 7,2%, onde o lucro líquido dos controladores no primeiro trimestre ficou em 192 milhões de reais. Ou seja, ele dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior.
Passando então agora para o próximo slide número 12, a gente apresenta aqui em base consolidada o cronograma de amortização do nosso endividamento. Então, a companhia, com toda a gestão de passivos que fez ao longo do ano passado, permanece com uma distribuição de amortização bastante confortável, além de uma forte posição de liquidez na ordem de 11,6 bilhões de reais, levando em conta captações que já foram executadas em abril de 22 na ordem de 1,1 bilhão. Além disso, é importante frisar também que o grupo dispõe de cerca de 2 bilhões de reais em linhas compromissadas e não sacadas disponíveis a qualquer momento. Como relato, a dívida bruta do grupo atingiu 27 bilhões de reais, deduzida do caixa, a dívida líquida ao final do trimestre era de 17,7 bilhões de reais. Especificamente em relação à holding, a holding apresentou um endividamento líquido de 2,6 bilhões, em linha com o fechamento do ano passado, composto por uma dívida bruta de 5,3 bi e um caixa robusto de 2,7 bilhões de reais, com um prazo médio de amortização da dívida líquida ainda próximo de 9 anos. No próximo slide, agora que já falamos do cronograma de amortização da dívida, a gente demonstra aqui o volume investido pela companhia. Do lado esquerdo, os senhores podem ver que investimos no primeiro trimestre 2,5 bilhões de reais, que é basicamente o triplo do que foi feito no primeiro trimestre do ano anterior, né? Que mostra o ritmo de crescimento que a gente vem imprimindo, né? Isso, obviamente, em bases anualizadas, seria equivalente a dizer que a gente está indicando investir 20% mais do que o ano passado. E, obviamente, os números que apresentamos na lâmina dos dados financeiros demonstram o benefício e a qualidade desses investimentos. Mas isso tudo é importante frisar que a gente está fazendo e, ainda assim, mantém o nosso índice de alavancagem, a nossa estrutura de capital, com uma tendência de melhoria contínua, conforme é a nossa meta, que já dissemos aos senhores, de chegar ao final de cada ano com este indicador abaixo do ano anterior. Então, olhando aqui no gráfico à direita, nós encerramos o ano passado com 3,4 vezes de alavancagem medida por esse índice. No primeiro trimestre, estamos encerrando com 3,3 em virtude dos investimentos que acabei de mencionar, né? Mas com algo muito importante, que olhando o volume de geração de caixa corrente, o que a gente apelidou aqui de running rate, esse indicador seria na ordem de 2,8 vezes. Ou seja, quando anualizamos o ritmo de geração de caixa do primeiro trimestre, que é a realidade do grupo, né? Muito mais isso do que os últimos 12 meses, né? Em função dessa inclinação formada pelo crescimento, né? Pela essa ascendência da geração de caixa, essa taxa corrente anualizada indicaria que a nossa alavancagem que a gente opera neste momento é na ordem de 2,8 vezes. Acho que essa é uma informação bastante valiosa. Passando então para o próximo slide número 14, a gente mostra que todo esse investimento que a gente vem fazendo nos nossos negócios que se apresentam e já provaram a sua resiliência ao longo de períodos conturbados no passado, vem acompanhado de um adequado retorno. Então, vocês podem observar que o retorno sobre o capital investido do primeiro trimestre de 22, baseado nos últimos 12 meses, atingiu 14%. Quer dizer, é o maior nível observado aqui desde 2018. E, consequentemente, o nosso retorno sobre o capital do acionista, sobre o equity, atingiu 32,3%, também baseado nos últimos 12 meses, partindo do primeiro trimestre de 2022. Com isso, então, eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Agora aqui na página 15, a transformação dos nossos resultados reflete o nosso modelo de gestão que viabiliza a intensificação do desenvolvimento de todos os nossos negócios. Para finalizar, convido todos vocês a fazer uma reflexão. A nossa velocidade de crescimento tem sido impulsionado pela agilidade da nossa equipe na execução, sustentando a presença do nosso negócio em serviços essenciais na economia real e customizando
inovação e serviços aos nossos clientes. Vou dar um exemplo para vocês. Na Movida, uma empresa controlada pela Simpar, tem investido pesado na renovação da sua frota e na expansão, vindo de encontro com o que o cliente deseja. Um cliente da pessoa física ou jurídica, qualquer um, gosta de ter um tratamento diferente, mas gosta de ter produto. Ela tem oferecido veículos com 9 meses, enquanto outras empresas oferecem com 15 meses de idade média. Um cliente que não utiliza o nosso serviço, ele volta com certeza e está fidelizado ao nosso negócio. Disciplina do capital investido, inteligência nas empresas de precificação e serviços que promovem um crescimento de uma forma sustentável em todos os nossos negócios, gerando valor para os nossos clientes e lucro e retorno compatível aos nossos acionistas. Um exemplo, no segmento de logística, temos tido aumento de custo constante e temos viabilizado o repasse aos nossos clientes, de uma maneira construindo soluções de produtividade a 4 mãos. Um exemplo na Movida, foi transformado o valor do CAPEX por veículo, mudou o patamar de preço do veículo adquirido. Também conseguimos repassar no valor da diária aos nossos clientes, em compensação oferecendo um produto diferenciado e tendo com isso a preferência deles, porque respeitamos e construímos com os nossos clientes aliança e serviços de longo prazo. Isso só é possível com empresas independentes, com um modelo de gestão ligado por cultura e valores fortes, que representam agilidade, independente do cenário econômico. Continuaremos empresariando negócios diversificados, mas que tenha resiliência na sua receita, potencial de desenvolvimento e que tenha rentabilidade. Temos bases empresariais sólidas e consistentes no negócio na execução, com planejamento estratégico claro, por empresa, por atividade, por negócio, e com compromisso da execução de nossas equipes. Isso garante a continuidade do desenvolvimento de forma sustentável e a perpetuação de todas as empresas controladas pela Simpar. Quero mais uma vez agradecer muito a atenção de todos vocês e abrir agora então para perguntas e respostas, quando eu e o Denis podemos esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Victor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, Fernando, como você mencionou, né, grande parte, ou parte significativa do CAPEX do grupo agora no primeiro TRI, acabou sendo realizado pela Movida. E acho que foi no começo de abril, né, a Simpar também anunciou um aumento de participação no capital da Movida. Pensando no nível da holding, tá? Faz sentido a gente considerar que hoje, né, o grupo está vendo a Movida como, dentre as empresas, né, a que tem a melhor relação, se a gente pensar em retorno sobre o capital investido, potencial de crescimento e valuation, tá? Se faz sentido essa colocação. E a segunda pergunta, um pouco com relação a ritmo de aquisições na Original, né, com as 3 aquisições, né, a Original agora supera 4 bi de reais de receita, se ainda tem espaço para novas aquisições. Obrigado. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. É Fernando que está falando. Vamos falar da Movida do CAPEX. O nosso CAPEX dos últimos 12 meses foram mais de 10 bilhões e meio de reais. No primeiro TRI, foi acima de 2,5 bi, 2.520 milhões, sendo grande parte dele na Movida, né? A Movida, pelo momento que você vê bem, já está com estoque, está preparada e ela tem se desenvolvido tanto quanto outros. Se você pegar do passado, a própria JSL Logística também fez um CAPEX importante e está se desenvolvendo. Asset Light e Asset Heavy também. Então, eu diria para você o seguinte, Vitor. Quando a gente fala de um posicionamento que a gente tem único, todas as nossas empresas controladas pela Simpar têm um grande potencial de crescimento e desenvolvimento. O preço das ações em relação
fica difícil a gente falar, porque o português tem um ditado que diz que as coisas valem quanto os outros pagam, né? A gente muitas vezes acha que as pessoas podem estar atrasadas de ver quanto vale, mas isso é uma questão do mercado ver. Eu te digo o seguinte, por um motivo ou por outro, vira e mexe, você está impossibilitado de comprar a ação de outra empresa, ou porque você tem um negócio que está previsto acontecer, então você está aí bloqueado. Então, muitas vezes a gente não faz isso em outras companhias como o Simpar, por outro motivo, que não é questão só de valuation. O valuation, eu acho que se a gente for ver o que aconteceu em todas as empresas nossas, nos números, tem sido transformacional, tanto de número quanto de margem operacional, no crescimento. Você dá uma olhada, por exemplo, na JSL. Então, não é essa a relação. Falando um pouco da Movida, eu acho que não é seu parte suspeito, eu acho que a questão da melhor relação não é entre as nossas empresas. Eu acho que se a gente for ver dos pares dela, é incomparável a diferença, com todo respeito. Ela tem escala hoje, não precisa de mais tamanho para ter escala. Nós temos aí 192 mil carros. Modesta parte, quer dizer, todas, com muita humildade, a nossa equipe, a nossa gestão, e a gente tem acompanhado junto com o Conselho, a Movida tem feito movimentos estratégicos extremamente assertivos, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje nós temos uma frota de 9 meses de idade média. Se você for ver a entrada da Movida, ela contribuiu com a mudança do mercado, com carro automático, com carro com ar-condicionado. Você acredita que em 2014 metade da frota não tinha ar-condicionado? Metade da frota de locação não tinha ar-condicionado. Eu brinco sempre, era carro branco, preto, branco, prata, e o Uno, Palio e o Gol. Né? Não tinha o que tem hoje. Então, e a Movida, nesse momento, sai com a frota no primeiro trimestre com 9 meses, e alguns concorrentes parecem que têm 15, 16 meses de idade média. Isso está trazendo o cliente, a pessoa física, é um negócio transformacional o que tem acontecido no volume, nas reservas de pessoa física, etc., na Movida. E quando você comprou mais carro no primeiro trimestre, se você for ver com os comparados, e a preços, e tem se provado que as opções que ela tem feito de compra de carro nos últimos anos têm se transformado e se valorizado ainda mais. Então, esse conjunto de coisas, o posicionamento dela e a crença que a gente tem da transformação que aconteceu com ela e o que vai acontecer para frente, Vitor, é que tem feito a gente fazer esse aumento de capital, por exemplo. Então, isso é falando um pouco da Movida. Não fazendo nas outras, por causa disso, de muitas vezes está impossibilitado de fazer compra por causa de algum movimento estratégico, seja de M&A ou de outra coisa que a gente esteja olhando. Quando a gente fala das concessionárias no Brasil tem muito bons grupos, tem boas redes, tem boa gestão, mas você tem uma oportunidade que ainda é muito fragmentada, diferente de outros países no mundo que já se consolidaram, empresas que têm uma governança completamente diferente. Então, a gente acha assim, tem uma oportunidade no Brasil de fazer esse movimento. Nós iniciamos e estamos fazendo esse movimento conforme vocês viram. É importante, a gente tem comprado ativo de muita qualidade, tanto pelas marcas que ele representa, como pelas localidades de estado, regiões que estão e localização. Mas o mais importante, com gente, com equipe muito boa. E alguns dos acionistas se tornando acionistas da Original e continuando como dono do negócio e responsável pelas entregas e pelos desenvolvimentos. Então, estamos muito contentes com isso e acreditamos sim, Vitor, que tem mais oportunidade de consolidação e a gente continuar desenvolvendo o negócio de concessionária de uma maneira muito diferente através do M&A. É isso que a gente está vendo para frente. Desculpa, mas me alonguei um pouco para te dar um pouco da fotografia do modo geral. Muito obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Fernando, Denis, bom dia. Parabéns pelos resultados, obrigado pelo espaço. Eu tenho 2 grupos de dúvidas aqui. Eu vou comentar da primeira, que é um follow-up na pergunta do Vitor sobre a estratégia da Original. Vocês deixaram bem claro, né, que é quase um oceano azul esse mercado, com muita oportunidade de crescimento pela frente, principalmente em M&As, né, que tem sido transformacional na divisão. A minha pergunta é com relação à estratégia de M&As, se vocês direcionam o foco dentro de concessionárias para alguma região específica, isso pensando sempre para frente, né? Para alguma região específica, para alguma marca específica, como você comentou, a última aquisição mostra bem isso, né? Localidades premiums e marcas premiums. A gente deve continuar vendo coisas desse tipo ou, de fato, serão coisas que vão mais em linha com a média do mercado? Entender um pouco o direcional da estratégia na Original. E também, ainda nesse tópico,
O business está ganhando muita robustez rapidamente, vocês vão continuar crescendo no negócio de concessionárias. Dá para começar a imaginar que vai se tornar um negócio listado em algum momento. Assim, vocês têm essa visão? E, se sim, existe um tamanho mínimo que vocês gostariam de atingir em termos de receita ou EBITDA a fim de levar esse ativo para uma oferta no mercado? E aí, depois eu faço a segunda pergunta, por favor. Luiz, Fernando, falando do Original, faz sim parte do nosso planejamento estratégico. Nós estudamos por marca, por região, mas acima de tudo o que tem mais valor, porque a gente sempre fala, é gente e gestão. Nós temos feito aquisições estratégicas. Vou te dar um exemplo. Todo mundo percebeu agora que a de Altstar estamos extremamente felizes. Quer dizer, ficamos sócios dos atuais acionistas, eles ficaram com uma participação na Original Holding. A Altstar, quer dizer, continua com quem foi o fundador, o Maurício, continua como dono e o gestor do negócio com total independência, mas tem uma equipe lá maravilhosa de gestão, todo mundo conhece, vamos dizer assim, mas por estar em São Paulo, as localizações e as lojas. Mas o Grupo AB, quer dizer, além de alto luxo no Paraná, e também tem marcas extremamente premium aqui em São Paulo, Vale do Paraíso, ABC, também de alto luxo e premium. Então, a complementariedade, seja por marcas ou por região. Mas quando você vê o Maranhão crescendo tanto, também estamos com marca premium lá, mas, enfim, muito mais os carros mais acessíveis. Então, a gente tem olhado, sim, a complementariedade do negócio e faz parte da estratégia nossa, movimento nessa linha, com marcas e regiões que se complementam. É isso que a gente tem olhado. Pretendemos sim, Luiz, a gente acredita, e aí cada um por um motivo. Você acaba sempre tendo no Brasil gente, o que quer aproveitar a oportunidade, gerar liquidez, outro que está mais cansado, outro tem problema de sucessão. E na marca, na questão de concessionário, não é diferente. Então, a gente acha assim, tem oportunidade, teremos um bom grupo empresarial já com 4,2 bi, se isso considerar consolidado, mas a gente pretende sim continuar esses movimentos em marcas, estratégias, em regiões, e coisas de qualidade, com gente comprometida e reconhecida pelas suas entregas. Quanto a abrir o capital ou não, quer dizer, a gente sempre olha os negócios, pretendemos ter, e faz parte nosso de ser uma holding, muito atuante, muito próxima, mas com gestão completamente independente das empresas. A questão de abrir o capital, eu sempre brinco que não pode ser o objetivo. Acaba sendo o destino em algum momento, que gerar valor para os acionistas, que contribui com a governança do negócio, que esteja alinhada com as marcas que nos confiam de a gente fazer isso, e que o mercado também esteja receptivo. Pode acontecer no futuro? Pode sim. Ter tamanho, vocês conhecem melhor do que eu. Tão importante quanto ter tamanho é ter a perspectiva de crescimento de ser o consolidador nesse negócio, e de ter gente e qualidade na gestão e qualidade nas empresas. Então, se isso acontecer em algum momento do tamanho, mas tem oportunidade de crescimento da utilização do dinheiro, da geração de valor para os acionistas e contribuir com a perpetuação, com certeza a gente pode sim vir acessar o mercado. Não quer dizer que a gente vá fazer, mas podemos vir a fazer no futuro. Obrigado, Luiz. Está muito claro, Fernando. Obrigado. Com relação à minha segunda pergunta, é mais um exercício aqui que eu estava fazendo, porque uma temática forte aí para vocês é caixa e dívida, né? Hoje vocês estão muito bem capitalizados, com caixa muito confortável, o que dá muito conforto para essa estratégia de M&A, né? E agora não falando só de Original, mas de todas as verticais. Pensando aqui numa conta de padeiro, quase, vocês tiveram aí uma posição de caixa bastante sólida de 2,7 bi agora, e a gente pode imaginar aí com a captação em abril, isso subindo para 3,7, e aqui eu vou descontando algumas coisas para chegar no que seria um firepower de M&A para vocês. Então, partindo desse 3,7, vocês têm de principal esse ano cerca de 200 milhões, a gente vai para 3,5 bi de caixa sobrando para M&A, tirando juros e imposto, estou colocando aqui na conta, pensando no ano passado, deve ser um pouquinho maior, mas 700 milhões. Então, a gente teria aí 2,8 bi de caixa. Agora, as variáveis que eu tenho menos controle aqui, e aí é que entra a minha pergunta, o que vocês podem passar de insight com relação ao orçamento de vocês, em 3 temas: dividendos a receber das subsidiárias, dividendos a pagar para os próprios acionistas de Simpar e um nível de caixa mínimo que vocês gostariam de manter na holding até para gerar esse conforto para o credor. Então, se você pudesse comentar, dando um pouco mais de luz nesses 3 pontos finais, para a gente conseguir aqui vislumbrar
o que seria de firepower para esse ano, quando a gente pensa em M&As ou quaisquer outros investimentos. Por favor. Oi, Luiz, é Denis. Bom, como o grupo está sempre em constante desenvolvimento, da mesma forma, a área financeira está sempre planejando o que vem na frente, né? Então, por exemplo, a fotografia do momento está dada aí, a liquidez de 11 bilhões, a hold na maneira que você descreveu, mas como a gente já está olhando a construção de 2023, também é importante frisar que a gente tem aí cerca de 7,4 bilhões de reais disponíveis para a gente, dos quais 1 bilhão de reais já foi executado, 4 bilhões e 600 a executar, fora as linhas committed que faz referência já no material. Então, quer dizer, isso aqui já é olhando além de 2022, né? Você, quando pensa nas aquisições, a gente fez o caixa antecipadamente no final do ano passado, a gente levantou 1,5 bilhão com prazos de 9 anos, né? Especificamente aí falando da holding. E quando você faz um movimento, você não deixa de procurar um financiamento específico ligado à aquisição. Mas a gente tem feito isso de forma prudente, para que eu não dependa do momento do mercado, se a linha está ou não disponível. Mas na medida que isso se apresenta válido, você perpetua a sua liquidez, tomando linhas específicas de aquisição, como é o caso que você está falando aqui. Então, a gente tem, sim, já captações endereçadas aí para a própria Simpar, né, que superam mais de 1 bilhão, cerca de 1,5 bilhão. E você pensa que no nível mínimo de caixa é de 2 bilhões. Quanto aos credores, né, como você pode perceber, o fluxo de caixa da Simpar tem uma concentração de pagamento lá no ano de 2031, que é exatamente o que a gente acordou com aqueles que nos confiaram o dinheiro deles para prazo tão longo, que isso teria o objetivo do nosso desenvolvimento empresarial. Então, a estrutura de longo prazo para permitir o crescimento está dado, os temas de continuidade de liquidez, já olhando a construção de 23, também está dado, e as opcionalidades para financiamento das aquisições específicas também já está acontecendo, exemplo dessa que você viu. Então, diria que como nível mínimo de caixa aí na holding, ou para fins de estratégia de crescimento, o desejado seria ter aí como uns 2 bilhões, mas a gente já tem mais do que isso aí endereçado, ok? E só complementando aqui, só complementando aqui, claro, vamos dizer, como executivo e como conselheiro, Luiz, o caixa fundamental, agora eu vou fazer uma reflexão sobre o que o grupo nosso tem feito há 4 ou 5 anos atrás, o tamanho do patamar do CAPEX que foi feito nos últimos 3 anos, como é que nós se saímos e nos desenvolvemos e qual o patamar dos resultados da nossa companhia hoje. Lembrando que a utilização do caixa é uma funcionalidade nossa, não só em M&A, em fazer ou não o CAPEX. Estamos com a frota preparada da Movida, estamos com o CAPEX da Vamos feito, com o caminhão em estoque. Então, a robustez dos nossos resultados e as alternativas que a gente tem de geração de caixa, além da estratégia do Denis, que faz isso com excelência, com o comitê financeiro, etc., de ter o caixa robusto, tem todas essas outras alternativas e o patamar e a robustez do resultado hoje que nos dá a flexibilidade de fazer esse desenvolvimento com muita segurança e muita sustentabilidade. Excelente, Fernando. Denis, obrigado pela resposta, bastante completa. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Oi, Fernando, Denis, bom dia, obrigado pela oportunidade aqui de fazer a pergunta. 2 perguntas também. A primeira em relação às OEMs, como é que você tem avaliado aí a retomada de produção das montadoras, principalmente na expectativa para o segundo semestre, né? A gente, enfim, já viu um pouco do feedback da Movida, da Vamos e dos peers também, mas na perspectiva de vocês como holding aí, qual que vocês acreditam que pode ser o eventual risco para a expectativa que vocês têm hoje das empresas do grupo para a compra de veículos a partir agora do segundo trimestre, mas principalmente no segundo semestre? E a segunda pergunta em relação à CS Infra. Quais são os principais ativos que vocês estão avaliando aí para frente?
E qual o tipo de retorno também que vocês costumam considerar para participar de novos projetos? Obrigado. Oi, Guilherme. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Guilherme, deixa eu te falar o seguinte. Essa questão da previsibilidade das montadoras está um pouco de serrote, né? Falar no nosso caso aqui, a gente tem tido um conforto pela aliança que a gente tem com as montadoras, mudou muito o ticket médio para a Movida, tá certo? Mudou também para a Vamos, mas a Vamos aí tem uma previsibilidade maior para os contratos mais antigos de aquisições, e a Movida teve aí a excelência de conseguir repassar para o cliente, porque era importante repassar a tarifa diária melhor, era fundamental, então ela conseguiu repassar isso e viabilizar esse ticket médio. Mas eu diria para você que acho que foi a primeira do mercado a abraçar as montadoras e aceitar essa transformação de preço, de mix e de produto. É a aliança que a gente faz com os nossos fornecedores ao longo da nossa história, que tem mais de 60 anos, dos quais mais de 40 de relações com as montadoras. Então, isso faz realmente a diferença. Eu mesmo tenho uma relação com as montadoras há mais de 30 anos e essa relação acaba dando a confiança dos dois lados e vira uma aliança estratégica, cada um defendendo a sua companhia, mas sempre olhando o conjunto do negócio. Então, a gente está confortável com o que a gente acredita que vai ter disponibilidade para o nosso grupo, que nós já temos de estoque, e basta ver a posição da Movida, hoje a frota mais nova do Brasil, ganhando muito cliente pela qualidade do carro que tem, e a gente tem isso como um grande diferencial. Risco de funcionamento, de desenvolvimento da indústria automobilística nos próximos meses. Existe sim, e tem sido um pouco de serrote, sabe, Guilherme? E é um negócio interessante que a gente sente que a própria montadora não está com muita previsibilidade. Por quê? Muitas vezes o fornecedor dele não tem problema, mas o fornecedor do fornecedor acontece o problema. Então, fala muito em chicote da Ucrânia, mas muitas vezes tem algum tipo de equipamento que o fornecedor dele precisa e não recebe, não consegue entregar para ele. E como a logística teve todo o problema que vocês conhecem da questão da navegação, da questão marítima, grande parte dos insumos que vêm de fora, é uma loucura, mas é verdade, você tem pneu sendo transportado de avião, a matéria-prima do pneu. E o que acontece? O avião é muito bom, que anda muito rápido. Compensação, quando dá um problema na produção, o cara só fica sabendo 4, 5 dias antes que o avião não vai embarcar. O navio ele sabia com a previsibilidade de 20 dias, um mês antes. Então, a gente sente sim que pode ter soluços, pode ter serrotes, e que esse segundo semestre nosso, de 22, ainda será um ano de pouca previsibilidade para o mercado de disponibilidade de frota. O que acreditam que a partir de 23 deverá estar normalizado. É isso que a gente sente e que a gente tem ouvido das montadoras. O nosso grupo acredita que está tendo e que continuar tendo a preferência e condições de fazer a diferença tendo estoque, como o caso da Vamos, aí, tendo pronta entrega para os seus clientes. Então, esse é o ponto da indústria automobilística, da incerteza e do serrote. Quando a gente fala de CS Infra, a gente sempre fala o seguinte, né? Nós estamos olhando a questão de concessões, de infraestrutura, fizemos um movimento estratégico aprovado por unanimidade dos acionistas na questão das ciclos. Agora, nós estamos olhando coisa que seja com vocação de prestação de serviço, né? E aí é amplo realmente o portfólio, que tenha menos CAPEX e muito mais serviço. E que o CAPEX que tiver, que não comprometa todo o desenvolvimento dos outros negócios nossos e a nossa estrutura de capital. Então é isso, nós não vamos aqui entrar em nenhuma megalomania de CAPEX, de investimento em concessões, e a gente acha que qualquer governo, seja qual for, estadual e até federal, vai dar uma preferência muito grande através do serviço para mudar a qualidade de vida das pessoas e contribuir com a melhoria de vida das pessoas. Quanto ao retorno, vou passar aqui para o Denis para falar para você. Obrigado, Guilherme. Perfeito. Obrigado, Fernando. Bom, Guilherme, sem cravar na pedra essa referência que todo mundo sempre quer ter, a gente está aqui participando desse segmento para criar valor, né? Então, como cada iniciativa tem sua característica específica, né, de funding, de risco e outras alternativas, eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dizer aquilo que a gente já tem dentro de casa, baseado no funding que a gente já tem comprometido e que financia 80% desse CAPEX aí, que o Fernando se refere, que são brownfields, coisas que já vão operar rapidamente. A gente enxerga uma TIR alavancada que gira entre 25% a 30%. Mas, de novo,
Isso vai ser sempre olhado caso a caso. Estou dando aqui como referência para que você tenha uma visão de como a gente enxerga essas oportunidades, ok? Está super claro, Fernando e Denis. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Werner Roger, do Trígono Capital. Bom dia aí, parabéns pelos resultados. Como acionistas, né, nós estamos bastante alinhados e felizes aí com os retornos. Uma pergunta um pouco mais contexto macro, mas também que envolve a companhia. Como é que você tem sentido, né, a disposição aí dos empresários em terceirizar o serviço, mesmo usuários da Movida, esse ambiente de taxa de juros, se ele fica mais reticente em ampliar seus parceiros, seus negócios, ou, pelo contrário, né, nesse ambiente de taxa de juros, a eficiência ela é muito importante, e aí sim usar os serviços do Grupo Simpar, uma forma de reduzir seu custo financeiro, melhorar seu ROIC, né, melhorar seu EVA. E também, dada a importância da logística, né, em toda a economia, como é que vocês estão sentindo, né, o andar da economia agora, né, nos últimos semanas mesmo, talvez no último mês, né? Se ela está estagnada ou se a economia realmente está crescendo, né? A gente não tem muita visibilidade, somente em relação a notícias de mídia, mas economia real, né? Aquela realmente que vocês estão envolvidas, né? Como estão sentindo, né, realmente o nosso PIB, para onde vai o crescimento? Obrigado. Bom dia, Fernando. A questão do nosso ecossistema das empresas controladas pela Simpar, realmente quer dizer, não vou dizer para você que a ruim é bom, mas em um momento difícil de juros altos, e todo mundo está reticente, está repensando o que vai fazer, eu sempre digo o seguinte: crédito fácil e juro barato deixa o empresário que não faz conta irresponsável na precificação. Os juros altos, quer dizer, o crédito mais difícil, as empresas repensam mais e você fica mais qualitativo, mais técnico o preço, de uma forma geral. Isso ajuda uma empresa como a nossa, que tem a governança e que faz conta. Quem faz conta, o empresário também, com juros altos ou com juros baratos, terceirização é muito melhor. Então, eu te falar o seguinte: quando o juros está alto, quando a economia está do jeito que está, a indústria faz mais conta, busca. Então, com isso, você tem oportunidade, através da logística de crescimento, basta ver que cresceu 21%, né, se você comparar o mesmo período, ano contra ano. As empresas adquiridas e a JSL pura, a média deu 21% de crescimento. Isso é as indústrias buscando produtividade, mas também os concorrentes nossos, infelizmente, na logística mais frágil, não conseguindo acompanhar, seja em renovação, seja em ativos, seja na própria gestão. Você veja bem, a JSL, mesmo com o aumento de custo que tem tido na logística, tem conseguido melhorar suas margens operacionais pelo trabalho excelente. Então, um trabalho técnico junto ao cliente, buscando uma relação sustentável. Então, estamos falando da questão da indústria e produtividade. Quando você vai para o lado da terceirização, de caminhões, máquinas, no caso da Vamos ou no caso da Movida, aí a gente também fala. É um momento de grande oportunidade, realmente. A Vamos é um mercado extremamente incipiente ainda, quer dizer, está nascendo a locação de caminhões, máquinas e equipamento, está nascendo. Né? E ela tem feito aí um trabalho maravilhoso. E a Movida, que é um negócio mais maduro, mas ainda muito longe, quando a gente fala do aluguel do 0 quilômetro, das pessoas alugar para o final de semana um carro melhor. E o trabalho que a Movida tem feito, quer dizer, o tipo de carro, o mix, o atendimento, a frota mais nova, tem trazido muita gente e tem surpreendido, tem batido recordes atrás de recordes no final de semana, a quantidade de reserva de locação. Então, tem sim andado bastante forte os nossos negócios nesse momento de mercado mais difícil de reflexão, tanto da indústria quanto das pessoas, no modo geral. A economia, Dani, francamente, eu brinco que sempre o Denis, o Barreto, o pessoal aqui acertou mais que eu, que a gente, durante a pandemia, acho que vai complicar, como é que vai acontecer. Então, realmente vem nos surpreendendo, os nossos clientes estão vendendo, as coisas estão acontecendo, a indústria automobilística dá para perceber menos, porque tem uma falta de produto aí, vira e mexe, mas, do modo geral, está acontecendo venda sim, tanto na parte de alimento, a parte de bebida, a indústria do modo geral, quer dizer, está caminhando, está desenvolvendo. Nós não sentimos ainda um esfriamento. Existe uma expectativa que isso aconteça por causa dos juros, mas na vida real ainda não aconteceu. Não sei se o pessoal está consumindo mais, deixando de viajar, viajando mais perto, ou não sei, eu vivendo aí depois do susto da pandemia,
mas a verdade é que a gente não sente ainda uma queda, pelo contrário. E tem oportunidade grande do crescimento nosso orgânico, da procura de novos contratos e nova relação. Isso que eu tenho sentido, não sei se o Denis tem uma coisa a complementar. Então, muito obrigado, Jean. Obrigado aí pela resposta, né? Acho que as duas coisas se complementam, né? Mas acho que surpreende um pouquinho o pessoal que não está na economia real, né? Que vive só do financeiro, né? Mas realmente é o que a gente percebe também falando com outras empresas. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. As próximas perguntas foram geradas pela plataforma de webcast e serão respondidas agora pela companhia na ordem que foram formalizadas. Devolvo a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, pode prosseguir. Bom, aqui é Denis, eu vou aproveitar para vou repetir aqui as perguntas feitas pela internet. Tá? Então, temos aqui uma pergunta vindo do Lucas Barbosa, de Santander, que diz respeito: qual a estratégia da Simpar de crescimento no segmento das concessionárias de leves? As últimas foram no segmento de luxo, foi coincidência, ou a original irá focar nesse segmento? Não teria oportunidades de outras concessionárias de marcas menos premium, dado que a produção de carro nesse nicho pode estar sofrendo mais? Obrigado, Lucas. Fernando, faz parte da nossa estratégia como Simpar buscar diversificação de negócios e de setores que complementem e que sejam resilientes. Então, faz parte, sim, da nossa estratégia da Original, como concessionária, ter rede de concessionárias em regiões e marcas e modelos, embora tocada totalmente independente, mas que seja complementares, que quando você tem um soluço na economia, que todas elas tenham mercado para que tenha resiliência no crescimento e no desenvolvimento. Então, você vai ver coisas premium, coisas de alto luxo, mas você vai ver também coisas populares e coisas de ter mais acesso em regiões diferentes, que sejam complementares, contribuindo assim com a resiliência da receita e do resultado. Obrigado, Lucas. Seguindo aqui na próxima, Fernando. A próxima pergunta vem do Ricardo, investidor individual. A pergunta é: acreditam que existe risco de queda expressiva nos preços dos carros no futuro, no caso de queda de commodities? Olha, francamente, Ricardo, eu nunca vi queda de preço de carro expressivo, né? Então, se respondendo sim, eu não acredito em queda de preço de carro expressivo. Pelo contrário, eu acho que estava reprimido quando você parou hoje para olhar a questão dos preços dos carros, e acho que for um patamar mais justo, equilibrado, se você comparar, seja com dólar, ou seja no que for, com o custo que tem acontecido. Então, eu acho que esse patamar veio sim para ficar. Muito obrigado. Ok. Bom, a próxima pergunta vem do Breno e diz o seguinte: diante das oportunidades de crescimento e cenário de juros mais alto, por que a companhia decidiu por uma distribuição de dividendos mais agressiva recentemente? Bom, eu vou, se o Fernando permitir, eu vou começar aqui respondendo, mas eu queria só dizer o seguinte: embora a gente, de fato, com a nossa ritmo de crescimento, a nossa constância seja o dividendo mínimo obrigatório, de tempos em tempos, a gente tem feito isso, em intervalos talvez aí de 5, 6 anos, eu lembro de cabeça aqui, a última foi em 2016. Então, é uma maneira de, a cada, vamos dizer, quinquênio, você devolver um pouco para o acionista que está realmente numa empresa de crescimento. Agora, quando a gente olha isso, a gente também está olhando a perspectiva futura e a certeza do desenvolvimento. Então, você vê no patamar de geração de caixa do primeiro trimestre uma mudança muito significativa. Você também vê, ao longo de todos os nossos anos, uma assertividade muito grande entre investir e gerar caixa, né? Os nossos negócios são resilientes, a companhia é formada, na sua grande parte, por contratos. Então, quando nós planejamos isso, olhando para frente, a gente vê uma situação
muito confortável para que a gente tome essa decisão. Confortável por quê? Porque a gente sempre tem o olhar no nosso compromisso de reduzir a alavancagem ao final de cada ano. Então, você pode ter certeza que isso está dentro da nossa projeção. A gente já está vendo os contratos ligados aos investimentos que a gente fez, por exemplo, os 2,5 bilhões que o Fernando comentou no primeiro trimestre, que é o triplo do que foi feito no primeiro trimestre de 2021, eles não afetaram a alavancagem do grupo. Você vê lá o índice reportado, né? Alinhado com o fechamento do ano passado. Então, a gente vem vindo, desde 16 para cá, com uma melhora contínua na estrutura de capital medida pela redução da alavancagem. A gente tem a nossa histórico de assertividade na geração de caixa ligada a esses investimentos. Esses 2,5 bilhões, você ainda nem viu refletir R$1 de benefício de geração de caixa dele. E quando a gente projeta isso tudo, aliado ao plano de captação e as linhas que eu já comentei aqui, disponíveis para a companhia, junto com a expansão da geração de caixa, a gente vê que a gente consegue fazer o nosso crescimento, respeitando a gradual melhoria da estrutura de capital. Então, é isso, é algo que a companhia já vem praticando, mas, de fato, como é uma companhia de crescimento, o usual é o mínimo obrigatório. Mas eu agora deixo aí para o Fernando falar o que quiser. Então, Breno, o Denis já detalhou aí com bastante critério, que falou, nós temos um planejamento estratégico que está sendo executado. Então, o que eu posso te assegurar é o seguinte, nós temos muita tranquilidade que esse dividendos que foi feito, embora ele seja diferente do nosso histórico, não quer dizer que a gente vá fazer para frente sempre dividendos nessa proporção, mas a gente entende que, pontualmente, em algum momento, podemos fazer sim mais, que é um reconhecimento aos acionistas que eles nos acreditam, e também, volto a repetir, refletindo um pouco um outro patamar de resultado da companhia. Então, nós temos uma companhia hoje de outro patamar de resultado, de geração de caixa e etc. Isso, de uma maneira extremamente responsável, vai sendo dividido um pouco com o acionista. É isso. O que eu posso assegurar é o seguinte, que estamos com a previsibilidade aqui, acho que vocês têm uma outra companhia que vai começar a ser percebida quando você fala da capacidade dela de geração de caixa e de resultados. Obrigado, Breno. Aproveitando aqui, só, Fernando, essa resposta também endereça uma outra pergunta que é similar, que veio do Rafael pela internet. Ok. Então, seguindo aqui, próxima pergunta. Próxima pergunta vem da Luciana e é a seguinte. Como enxergam o impacto direto e indireto em clientes nos negócios do grupo com o aumento do preço dos combustíveis? Luciana, o aumento do preço do combustível eu acho que impacta na vida de todos nós no dia a dia. O que eu acho que é importante? O que tem acontecido nos últimos 12 meses, eu te juro, olha, eu nunca vi, na história eu trabalho tem 40 anos, eu nunca vi tamanho aumento de combustível tão seguido e tão frequente, e parece que é até um descontrole generalizado no preço do combustível. Mas eu vou te falar o seguinte, que é onde mais vai a utilização do combustível que impacta é na questão da logística, tem feito um trabalho excelente junto aos seus clientes e repassado isso com responsabilidade sem perder o cliente, mas sim mostrando, então tem repassado. E é importante também dizer que na questão da logística, tem uma grande parte da receita que vem da intralogística, movimentação interna, tem uma grande parte da receita que o cliente dá o combustível, exatamente quando é uma operação dedicada para não ter bitributação, etc. Ele dá o combustível e te fornece combustível. Então, isso tudo acaba dando um impacto menor. Então, dizendo o seguinte, nós estamos preparados e temos desenvolvido, e com isso temos andado independente dos aumentos que tem tido de combustível. Acho que para a economia como um todo, sofre um pouco, uns podem querer sair mais ou menos de carro, mas, no fundo, também a pandemia trouxe mais o pessoal querer usar o seu carro individualmente do que o transporte público e oportunidade de passar o final de semana um pouco mais distante do seu local de trabalho. Então, você tem trazido muito mais clientes novos, o que mostra que o combustível não tem prejudicado nenhuma empresa do nosso grupo, no seu desenvolvimento e no seu crescimento orgânico. Obrigado, Luciano. Ok. Então, aqui, pela internet, parece que agora temos, então, o que é a última pergunta da internet, a menos que chegue mais aqui nesse meio tempo. A pergunta vem do senhor John Wine, que diz o seguinte:
em que momento veremos um ponto de inflexão nos resultados no que tange às despesas financeiras. A partir do segundo trimestre de 2022, já teremos o início dessa inflexão? Bom, então eu vou responder, Denis, John. Aqui eu queria aproveitar a pergunta, obrigado pela pergunta, para só enfatizar alguns pontos. Primeiro, a inflexão em si, em termos de taxa, depende do mercado, ao que tudo indica, de fato, a partir do segundo trimestre de 2022, isso pode acontecer. Mas é importante frisar que a gente não tem essa preocupação. Por que a gente não tem essa preocupação? Talvez eu tenha que repetir aqui uma coisa que é o seguinte: o grupo tem mais de 65 anos. Em 65 anos de história, esse é um modelo de negócio que foi feito para operar num ambiente inflacionário. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os seus contratos, a estrutura contratual, prevê ou o repasse desse impacto em índices genéricos, ou, por exemplo, no caso da logística, onde você tem operações dedicadas, com investimento dedicado, você tem fórmulas extremamente específicas, bem estruturadas, para refletir a realidade do contrato, e foi assim que a companhia chegou até aqui. Então, com dinâmica de juros para cima, evoluindo, que está sempre aqui na política atual ligada à administração da inflação, a gente não tem essa preocupação, certo? Também é importante frisar, junto com esse tema, a gente tem demonstrado a evolução dos nossos retornos, o que traz a certeza da nossa disciplina na precificação, né? É lógico que se você tem um ritmo de aumento acelerado, e você tem aí um prazo para começar a coletar o benefício do investimento feito de novo, que eu acabei de falar, isso pode ter um espaço de tempo até você ver o benefício da geração de caixa do investimento feito como do primeiro trimestre. Então, voltando no seu ponto, pelo que o mercado está mostrando, sim, a partir do segundo trimestre, né? Estou falando em termos relativos, não absolutos, que o grupo está crescendo, mas queria frisar a qualidade da estrutura contratual e de negócio do grupo e o histórico que ele já entregou ao longo de mais de 65 anos. Tá bom? E com isso a gente encerra aqui as perguntas da internet. Vou voltar para a operadora para ficar à vontade, se tiver uma pergunta pelo sistema para nos fazer, ou então fazer o fechamento final. Só complementando aqui, John, o que o Denis comentou da inflexão, enfim, concordo com ele 100%, só queria que, junto com isso, vocês fizessem uma reflexão que eu vou deixar para falar mais na minha mensagem final, que eu tinha até pensado nisso, na sua pergunta, te agradeço ela. A única coisa que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: juros como nós vimos em 14, 15, 16, até para não falar de 10 ou de 15, na história de 60 anos, mas se você for ver 14, 15, 16, quando está sendo construído Movida, quando está sendo transformado o Vamos, vocês só veem a Vamos como pessoa jurídica há 4, 5 anos, mas ela estava sendo feita lá com juros, e nós não tínhamos o patamar e a robustez dos resultados que nós temos hoje. Então, nós temos muita tranquilidade. Você pode ver o lucro, de repente, em algum momento desse tipo, mas você vai ver as margens operacionais cada vez aumentando mais, usufruindo de uma escala fenomenal que a gente tem feito, né? E você vai ver a alavancagem, que a geração hoje de caixa ela é muito maior do que a necessidade para a expansão dos negócios ou para a renovação. Então, nós temos muita tranquilidade que não vai ver esse sofrimento de inflexão. Pode ver alguma coisa momentânea, porque o repasse é praticamente automático e a precificação, conforme o Denis falou. Só isso, vou passar aí agora a palavra para a operadora, para depois a gente entrar no final, que eu acabo contribuindo também, contemplando um pouco disso, da preocupação que talvez o mercado tenha. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Gente, mais uma vez quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos aqui com mais de 160 participantes. Muito obrigado a todos vocês. Quero aproveitar para lembrar a todos, conforme a gente falou durante o call, que os nossos resultados não refletem totalmente o que é a nossa companhia de hoje. Eu volto de novo a insistir. Os últimos 12 meses a gente teve mais de 10 bilhões de reais de capex em ativos que entraram em operação
meses operacionais. Conforme o Denis comentou, só no primeiro trimestre foi mais de 2,5 bi de capex, que não tem nenhum real ainda no nosso resultado disso. Então, isso dá uma sensibilidade para que vocês possam avaliar o que é a companhia para frente. Também não reflete R$1 das empresas adquiridas dentro da Sagamar, na rede de concessionária, não está aqui consolidado. Isso também vão vir, e mais uma vez lembrando a qualidade dos ativos que a gente tem comprado e criado esse grupo de concessionárias leves, é alguma coisa muito diferenciada. Já são mais de 20 marcas em várias regiões do Brasil, cada uma com um tipo de serviços e de know-how de geração, seja o Maranhão, seja São Paulo, etc. Falando aqui um pouco agora do futuro, dividindo com vocês um pouco do que eu vejo. Aproveitando, vou falar isso no final, mas lembrando, comunicando com vocês, nós vamos ter a oportunidade de estar juntos no Simpar Day, dia 26 de maio agora, que vai ser enviado um convite a todos vocês. Mas falando um pouco do futuro, dividindo com vocês o nosso pensamento, estamos seguros da continuidade do nosso desenvolvimento, com crescimento e com a manutenção das melhorias dos nossos resultados. Estejam certos disso, nós temos uma outra companhia hoje. Um crescimento que será sólido e sustentável e transformacional. Você vai falar o seguinte, poxa, mas e o mercado? Juro para cima, a economia, a indústria. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não acho nada diferente do que a gente está vendo, com muita humildade. A única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós temos um modelo de gestão e um posicionamento único quando nós falamos da Simpar e das suas controladas. Único, e da maneira como as empresas fazem parte de um ecossistema e no mercado que nós estamos inseridos, seja de serviço, na indústria, seja fora do cliente, na mobilidade, quanto mais desafiador, mais e temos nos desenvolvido nesse momento. Fazer uma reflexão. Como é que nós entramos na Covid? Como é que nós saímos da Covid? Como é que estava 14, 15, 16? Como é que nós somos hoje? Mas e agora? O juros está lá para cima. Está lá para cima? Bacana. Ele foi lá para cima, todo mundo sabia que ele ia e nós se planejamos para isso. Fazer só uma reflexão de algumas da nossa companhia. Veja como é que a Vamos se preparou com estoque, com compra num preço tratado há um ano e meio atrás, quando ninguém comprou, como é que ela se posicionou, a aliança que ela criou isso com as montadoras. Veja só como é que ela está preparada para atender os seus clientes. A rede de concessionária dela, seja de caminhões, seja do centro do agronegócio, de tratores e máquinas, se transformou e são verdadeiros canais para essa aliança com os seus clientes. Veja a Movida, nós já falamos um pouco. O crescimento da frota, a CS Brasil, aprovada por unanimidade, a CS Frota sai debaixo da Movida, sai de 120 mil carros para 192 mil carros, com a frota mais nova do Brasil. A gente fazer uma reflexão, se entrar numa locadora, sair com um carro com 15 meses de uso, nem um carro que a gente usa, a gente gosta, quanto mais um carro alugado. Né? Isso é um posicionamento único e diferente. Talvez uma equipe de gente que é uma maneira de fazer. E ela tem feito umas escolhas muito certas, se você fizer uma reflexão, e tem conseguido repassar e refletir isso no preço, seja na tarifa, mas cuidando do cliente e cuidando da sua gente. Quando a gente fala das concessionárias de LED, já falamos da transformação que aconteceu, mas estamos seguros que temos ainda, se Deus quiser, muito mais a fazer do que foi feito. JSL, a logística. O lucro líquido, ele vem em linha com o nosso planejamento com a estrutura de capital. Nós temos adquirido algumas empresas, você aumenta o endividamento, você tem os juros, faz parte, mas mesmo com o impacto desse aumento de custo que tem tido, você tem melhorado a margem, a equipe tem melhorado a margem de uma maneira rápida, conseguido repassar e estar junto com os clientes, melhorando todas as suas margens operacionais e o seu retorno. Então, as empresas, esse modelo de gestão e a nossa gente tem feito realmente uma gestão muito diferenciada. Nosso lucro líquido melhorou no primeiro trimestre, vocês foram ver, mesmo com o aumento de custo dos juros, com o aumento do custo financeiro. Olha o resultado líquido do primeiro trimestre desse ano, que já reflete, na sua maior parte, o aumento do custo financeiro que teve. Então, esses são patamares de resultado que vieram para ficar com margens operacionais que devem cada vez aumentar, refletindo o ganho de escala que a gente tem. Então, eu quero agradecer muito aí, mais uma vez, a oportunidade e a atenção de todos vocês. Graças a Deus, e temos gente maravilhosa, com negócios excelentes. Nós estamos muito confiantes que esse ciclo de melhoria de resultados das margens operacionais, eles vieram para ficar e para ser mais transformadores ainda nos próximos anos. Quero aproveitar mais uma vez e convidar vocês
para a gente estar junto no dia 26 de maio, que vão receber o convite, quando nós vamos fazer o Simpar Day, e vocês podem aí estar com a gente e esclarecer mais qualquer dúvida, e a gente está mais perto nosso e dos nossos principais gestores das nossas empresas. Nós estamos seguros sobre o nosso futuro, sobre o desenvolvimento. Quero aproveitar para agradecer a nossa gente, nós somos mais de 36 mil colaboradores hoje, além, lógico, dos nossos líderes, que fazem a grande diferença, essas pessoas que trabalham duro todos os dias, agradecer a eles e aos seus familiares, os nossos conselheiros, que têm sido fundamental, onde é que nós vivemos isso, os conselheiros de cada companhia nossa, e a todos que nos acompanham, alguns de vocês aí há muitos anos ou há menos tempo. Muito obrigado em nome de toda a nossa equipe do grupo, muito obrigado a atenção e a confiança de todos vocês. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Obrigado, gente. A teleconferência da SIMPAR está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.